Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e hoje eu vim trazer o fechamento das leituras de agosto aqui pro canal. Eu achei muito interessante quando eu olhei pra minha pilha de leituras do mês e concluí que a maioria delas foi livros emprestados. Eu tinha pegado um livro emprestado com uma amiga e 3 livros emprestados com outra, e eu usei meio que esse mês pra sair lendo tudo isso que elas tinham me emprestado, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Bom, então o primeiro livro que eu concluí no mês foi Kitchen, da Banana Yoshimoto. Eu tinha muita curiosidade com esse livro já por alguns motivos. O primeiro pelo nome, que é um nome super simples e que nem foi traduzido. O segundo pelo nome da escritora, que é Banana, e eu achei isso maravilhoso. E o terceiro foi porque um dia eu tava na casa da Ju, que foi a minha amiga que me emprestou, e eu folheei esse livro e li a primeira frase, que é: o lugar que eu mais gosto nesse mundo é a cozinha. E eu achei muito fofo, eu fiquei bem curiosa pra ler esse livro e eu gostei bastante da leitura. Eu acho muito interessante perceber como as autoras japonesas conversam bastante entre si, pelo menos as últimas que eu li, que foram a Banana, a Sayaka Murata e a Hiromi Kawakami. Elas são relativamente contemporâneas, assim. A Banana, ela nasceu em 64, a Hiromi nasceu um pouco antes, a Sayaka nasceu uns 10 anos depois, mas eu acho muito interessante como a literatura delas conversa, o que me faz pensar que é um certo jeito que vem muito da maneira japonesa de se contar histórias, né? E aqui nesse livro, então, a gente tem uma jovem mulher como protagonista, a Mikage, e é um livro que fala muito sobre solidão, desconexão, mas também, ao mesmo tempo, uma forma de levar a vida com uma certa leveza, mas que ao mesmo tempo é uma leveza crua, que é quase um: vou atravessar pela vida e seguir pelos meus dias e fazer o que dá pra fazer e não pensar muito a respeito, e por conta disso atropelar alguns padrões de uma maneira que faz a gente pensar no livro o quanto esses padrões são absurdos e pensar de onde que eles vieram, né? Porque aqui a gente acompanha então essa personagem que morava com os avós, e após a morte da avó, né, o avô já tinha morrido, após a morte da avó ela fica sozinha. Então ela tinha ali uns conhecidos, que eram apenas conhecidos mesmo, ela não tinha tanta proximidade com eles, que são mãe e filho, e que quando ela fica sozinha, chegam lá na casa dela e falam: então, Mikage, a gente não quer que você fique sozinha, venha morar com a gente. E daí ela vai, ela aceita, e tipo, a gente fica: meu Deus, eles convidaram uma quase desconhecida pra morar com eles só pra ela não ficar sozinha, e ela aceitou, e aí você lê e pensa: por que não, né? E aí a gente vai acompanhando essa história que cria afetos onde eles praticamente não existiam e vive-os de uma forma diferente. Talvez eu sinto às vezes que falta um pouco de conexão, mas às vezes também seja só o meu jeito de ver essa história, talvez eles estejam conectados num afeto que a gente nem consiga perceber. Enfim, gostei bastante desse livro. Quando sair a resenha a gente fala mais sobre ele. O segundo livro que eu li no mês foi emprestado da minha amiga Janaína e foi A Cachorra, da Pilar Quintana. Eu já tava também bem curiosa pra ler esse livro, ouvi algumas pessoas falando sobre ele, e aqui a gente tem a história então eu sempre esqueço do nome, da Damares. A Damares, ela queria muito ser mãe e foi uma coisa que não aconteceu na vida dela. Ela tentou algumas vezes e não deu certo. E um belo dia, então, sem pensar muito a respeito, ela acaba adotando uma cachorrinha, assim, de forma inesperada, e leva pra casa. E ela e o marido, eles tinham alguns cachorros, mas meio que naquela vibe de cachorro de quintal, pra servir de segurança, cachorros que eram um pouco mal cuidados, assim, e ela pega essa outra cachorrinha e ela meio que fala que não, com essas coisas vão ser diferentes, e ela começa meio que a criar quase que uma relação maternal ali com a cachorra, né? Só que a gente já percebe desde o início o quão problemático isso pode ser, afinal de contas é uma cachorra, não é uma pessoa, e ela vai criando uma relação muito doentia com essa cachorra de diversas maneiras, assim, e o livro acaba sendo também uma grande reflexão sobre a maternidade, as expectativas que tem com a maternidade, as expectativas que se coloca sobre outra pessoa, e aqui no caso ainda por cima em um bicho, né? Então é um livro bastante impactante. Ele é curto, mas não dá pra largar assim, porque eu queria muito saber o que vinha adiante. Eu entrei nessa tour psicológica muito louca da Damares. No entanto, dito tudo isso, eu não sei se é um livro que eu necessariamente recomendo, porque violência contra animais é uma coisa que me incomoda muito na literatura, me marca demais. Eu não esperava que nesse livro eu ia passar tanta dor relacionada com isso, então fica aí esse aviso de gatilho, porque eu realmente me magoei, fiquei muito chateada lendo esse livro.
O terceiro livro que eu li no mês também foi emprestado da Janaína e foi O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Fiquei muito curiosa pra ler esse livro, vi muita gente falando dele no BookTube. Algumas pessoas receberam da companhia, eu acabei não recebendo esse, mas a Janaína comprou e aí acabou me emprestando, que é um livro, né, que desde o título e da capa a gente já percebe que ele vai falar sobre racismo. E aqui, né, é um livro brasileiro e a gente tem uma história então contada em segunda pessoa, que eu acho bem interessante, pelo Pedro, que tá então conversando diretamente com o seu pai, que na verdade morreu vítima de uma violência policial. E ele vai então contando essa história, misturando o presente, né, com o passado e reconstruindo então a história de seus pais, né? A gente sabe que ele não vai ser um narrador 100% confiável, porque afinal de contas ele tá fazendo uma rememoriação ali da história da família e contando coisas que ele não estava lá pra ver. Então a gente tem que fazer esse voto, né, de que a gente vai acreditar no Pedro, sabendo que alguma outra coisa pode estar deturpada ali, mas ele vai então contando a trajetória do pai, a trajetória da sua mãe, como que eles se conheceram, mas principalmente, né, sobre o pai, o Henrique, que morreu nessa violência. Ele vai apresentando esse personagem pra gente, contando quem ele era, como que ele levava a vida, como que ele fazia as coisas e refletindo também em alguns momentos sobre a sua própria vida e, claro, né, sobre como o racismo está intrincado na vida das pessoas, né, no caso aqui, como ele impinge dor e sofrimento em cima de pessoas negras, de famílias negras e de diferentes níveis, assim. É claro que a gente tem a violência, né, a violência letal aqui, que é a pior de todas, né, mas também tem todas as outras violências que eu não tenho coragem aqui de chamar de pequenas e que me fazem muito lembrar o livro da Grada Quilomba, né, o Memórias da Plantação, e que fala desses episódios de racismo cotidiano que um atrás do outro também são violências e que muitas vezes a gente deixa aí passar despercebido, mas são todas essas, no fundo, que configuram essa cultura racista na qual a gente tá imerso, né? Foi um livro que eu gostei muito de ler, apesar, né, do alto nível de dor que tá contido aqui, mas mais um livro extremamente necessário, muito importante pra gente conhecer mais a nossa história, conhecer mais o nosso presente e saber, né, o que a gente pode tentar fazer pra contribuir pra que isso não aconteça, né? Afinal de contas, somos todos agentes do racismo diariamente. Depois eu li um livro que não foi emprestado, foi no Kindle, que foi A Estrangeira, da Cláudia Durastante. Era um livro que eu tava bem curiosa pra ler, porque eu tinha lido uma resenha dele no blog da Thaís, né, o Resenhas, e eu tinha lido também o começo dele na livraria, que eu achei bem impactante, que era algo como, no dia que meus pais se conheceram, meu pai estava pulando de uma ponte. Então esse livro, ele é um romance autobiográfico, né, da escritora, que nasceu em Nova York com pais italianos, né, a personagem aqui, ela vive a mesma situação, e realmente não se sabe nesse livro o que é ficção e o que é biográfico mesmo da vida da autora, então essa história se entrelaça muito com a vida dela. E a gente vai, né, desde o título ela já mostra que ela vai falar sobre a sua vida enquanto estrangeira e das dificuldades de pertencimento que ela tem por conta disso, porque ela é estrangeira em diversos níveis, a começar pelo primeiro, dentro ainda do seu núcleo familiar, que ela é filha de 2 pais surdos, que se conheceram não por conta disso, né, que é uma coisa muito curiosa, né, numa cidade enorme como Roma, 2 pessoas surdas se conhecem, se casam, enfim, e ela já é estrangeira, então mesmo dentro da própria casa, por conta dessas dificuldades de comunicação, ela nasce nos Estados Unidos, filha de pais italianos que não falam inglês direito e, na verdade, sequer falam direito, né, muito entre aspas, por conta da questão da surdez. Eles se recusam à comunicação por sinal, então eles preferem se comunicar de outras maneiras, o que a autora acaba descrevendo como ruídos, né? Então ela já se sente estrangeira ali, ela se muda pro interior da Itália quando é criança, eventualmente ela faz faculdade na Inglaterra, então ela tá sempre se sentindo estrangeira, às vezes até de si mesma, e com muita dificuldade de pertencer a qualquer lugar. Eu acho que a ideia desse livro é melhor que a execução, eu não gostei muito, eu achei ele muito extenso e por vezes eu cansava do que ela estava escrevendo, mas enfim, pode ter sido um problema apenas meu, essa é a minha visão do livro, a gente fala um pouco mais sobre ele quando sair a resenha. Depois eu li O Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Souza Vilada. Eu tava muito curiosa pra ler esse livro. Também foi um empréstimo da Janaína. O problema da Janaína é que ela fica me emprestando uns livros que eu leio, acho incríveis,
E daí enfim, eu já li. Vou comprar um livro que eu já li? Não vou, porque tem vários que eu não li ainda, mas eu queria ter? Óbvio que eu queria ter. Esse livro aqui também tem uma pegada de romance biográfico, né? Eu não sei dizer o que é ficção, o que é história real da escritora, porque isso se mistura. A Camila Sosa Vilada é uma travesti argentina e ela conta pra gente essa história partindo do momento em que ela conhece o Parque Sarmiento, que é um parque central de Córdoba. Eu fui ver no Google e também tem um Parque Sarmiento em Buenos Aires, mas esse aqui da história é de Córdoba. Ela conhece esse parque, né, quando ela se muda pra essa cidade, então, pra fazer faculdade. E, na verdade, né, ela que nasceu como biologicamente um menino, o Christian, que vai se descobrindo ao longo da sua vida e ouvindo muitas ofensas da família, né? O pai dela, então, sempre predisse que um dia ele ia encontrar ela morta numa vala. E aí, nesse momento em que ela se livra um pouco dessas amarras, tá em outra cidade, né? Fazendo faculdade ali, naquele momento da vida, ela resolve, então, conhecer esse parque, que durante o dia ele é o coração da cidade, ele é cheio de verde, é onde as pessoas vão pra passear, né, pra famílias e amigos, e à noite ele é um lugar selvagem, é o lugar das travestis, é um lugar onde as pessoas marcam seus encontros sórdidos, e ele vai pra lá, ela vai pra lá esperando, né, sem saber direito o que ela vai encontrar, mas esperando uma certa violência, com muito medo de ser aquele o momento em que a previsão de seu pai vai acontecer, mas o que ela encontra é um grande acolhimento. Então ela conhece esse grupo de travestis que a acolhe perfeitamente e ela começa então a levar uma outra vida ao lado dessas amigas, assim. Ele é um livro que ele é muito, mesmo sendo tão pequeno, ele vai falar de muita coisa aqui, ele vai falar, é claro, da violência enorme que a sociedade impinge as pessoas LGBTs, principalmente as pessoas trans, mas aqui a sinopse coloca algo que eu acho muito bonito, que é: o livro também vai falar sobre a festa que há em ser travesti. Então a gente já tem essa capa, né, que tem essa imagem super colorida, e no livro ela vai falar muito disso o tempo inteiro, das plumas, das cores, das maquiagens. Então ela fala da violência sem deixar de falar da festa, e com isso eu acho que ela constrói um livro muito interessante. A gente tem também uma boa dose de realismo fantástico aqui, que é, enfim, um gênero super latino. Gostei demais de ler esse livro. Ele foi publicado em 2019 pela primeira vez e a edição brasileira saiu esse ano, então é um livro que tá super quentinho, acabou de sair do forno e que eu recomendo demais. Por último, eu li um livro que eu recebi a prova antecipada no Kindle da Companhia das Letras, que foi As 9 Vidas de Rose Napolitano, da Dona Freitas, que é uma história sobre maternidade. A gente acompanha então a Rose, que não queria ter filhos, nunca quis ter filhos, e a gente tem acesso então a 9 possibilidades de vida pra ela que vão se entrelaçando. Ela tem esse marido, o Luke, em todas essas vidas, e eles combinaram desde antes de casar que eles não queriam ter filhos, mas a opinião do Luke muda depois que eles se casam e ele começa a pressioná-la pra ter um filho, e isso acontece em todas as vidas, mas em cada uma delas decisões diferentes são tomadas, caminhos diferentes são tomados. Então em alguma delas a Rose tem a filha, se apaixona pela filha, em outra delas ela se recusa a ter uma filha, um filho, né, e o casamento acaba. Em outra delas ela se livra das amarras do Luke, não insiste num casamento em que ele tá pressionando ela. Enfim, são diversas possibilidades aqui. É um livro interessante que fala sobre essa temática. Eu confesso que, por já ter lido outras obras que tratam dessa temática de maneiras um pouco mais densas e aprofundadas, como Maternidade, da Sheila Heri, ou até mesmo Morra Amor, da Ariana Arwix, que é um livro que eu não gosto tanto, mas que, enfim, inegavelmente fala desse assunto de maneiras mais profundas, eu penso que As 9 Vidas de Rose Napolitano é um pouco raso. Mas qual é o público dele, né? Isso sempre que a gente tem que ter em mente. Esse livro foi publicado pela companhia no selo Paralela, que traz uma literatura um pouco mais comercial e deglutível, né? Então eu fico muito feliz que esse tema esteja chegando nesse tipo de livro, porque ele vai alcançar um outro público. Pode ser que esse livro seja o primeiro contato de muita gente com esse assunto, com essa desromantização da maternidade, com essa busca das mulheres de ter outro papel na vida que não seja esse, né? Então a protagonista do livro, ela sofre muito com isso e às vezes ela fala: meu Deus, toda mulher do mundo quer ser mãe, por que que eu vim com defeito, por que que eu não quero? Ela acaba colocando essa pressão na vida dela de se adequar a esse papel, e eu acho muito interessante que essa discussão esteja se ampliando de um nicho literário um pouco mais denso. Então pra mim ele não foi nenhuma novidade e eu acho que ele fica muito na superfície da discussão, mas acho extremamente importante que ele exista. Quando sair a resenha falo mais, né, detalhadamente sobre passagens dele, sobre o que eu pensei lendo, mas já deixo claro aqui que eu acho ele um livro bastante importante e fiquei muito feliz
de entrar em contato com ele. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foram, né, 6 leituras no mês de agosto, acho que foi um mês bastante produtivo. Algumas eu gostei, algumas não tanto, mas todas elas muito válidas. Se vocês já leram algum desses livros, comentem aqui embaixo que eu vou adorar saber. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!